Finalmente acabou esse martírio. O Santos está oficialmente de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de um ano complicado, chato, sofrido, irritante muitas vezes. O Santos confirmou o acesso, o que era esperado, né? Dado o investimento, dado tudo. Confirmou o acesso. Estamos muito felizes, né? Todos nós, torcedores, estamos felizes com o acesso. Mas a gente tem muitas coisas para falar sobre isso. E eu quero dar primeiro os parabéns, tanto pro Dinei Ribeiro quanto pro Alexandre Losetti, que hoje mataram a pau, tanto na narração e comentários, quanto na opinião, né? O Adinei falando da incompetência que cercou o Santos nos últimos anos, né? Sempre muito é, incrível nos comentários, né? Mandando muito bem, né? Apesar de ser o narrador, ele quando fala de história, fala de gigantismo, tamanho, proporção, representatividade, tudo que envolve o Santos, os clubes que ele narra, mas tudo que envolve o Santos especialmente, ele sempre fala de uma maneira com muita propriedade. E o Losetti também, no final do jogo, falando: o Santos não pode abrir mão de ser Santos. E cara, pra mim é a frase ideal. O Santos não pode abrir mão de ser Santos, de ser um celeiro de jogadores, de ser um celeiro de revelações. O Santos não pode abrir mão disso. E o Santos abriu, tá? O Santos abriu com o trabalho do Carille. Hoje, nas substituições, ele mostrou muito isso. O Santos teve hoje um jogador da categoria de base em campo, que foi o Sandri, que começou o jogo. Tirando isso, todos os que entraram em campo não eram da base. Do banco hoje, o Sherman não saiu do banco. Eu não sei como o Sherman perdeu a vaga pro Rainer, tá? O Sherman nem do banco saiu. O Souza não saiu do banco. O Rian também não saiu do banco. Miguel nem pro banco foi, né? Tá indo pra seleção boliviana. Mas assim, realmente a gente fica com esse gosto amargo, porque a gente esperava que o técnico do Santos ele fosse dar mais minutagem. E a gente nunca pediu titularidade, só pro Miguel, né? Até pelo que ele tava jogando, vem jogando na seleção do país dele. Mas a gente sempre pediu minutagem para esses meninos, para que tivesse uma mescla, para que o Santos fosse Santos. E sempre foi pedido ao Carille. E infelizmente ele preferiu mentir e seguir com a panela, né? E hoje ele mostrou a panela de jogadores dele, né? Hoje o Patrick entrou em campo, né? Para ser coroado com acesso, fez uma temporada de quase 8 meses aí no Santos, né? Vai se preparar para a Série A ano que vem, né, Alexandre Galo? Vai se preparar para a Série A ano que vem. Então, assim, apesar da felicidade, que tem que ser genuína e a gente tá feliz, o Santos realmente subiu e tal, tem esse gosto amargo. A gente fica com gosto amargo. Infelizmente, cara, eu não queria tá falando dessas coisas assim, até num dia muito importante, porque finalmente a gente tá de volta à primeira divisão, né? Mas muitas coisas chamaram a atenção, assim. E às vezes as substituições do Carille, como ele escala o time, mostra isso, né? Mostra que ele resolveu comprar a briga do outro lado do que apostar um pouquinho na base, né? E as declarações recentes dele, falando dos jogadores, que eles têm que estar lá para jogar a Série A, que ano que vem, né, se ele ficar, vai ter pelo menos 30 jogadores da base no elenco, sabe? Pra mim isso parece mentira, porque ele mentiu ao longo do ano, né? O que ele fez com o Miguel aí recentemente foi um absurdo, né? Falando que quando ele voltar da seleção ele vai jogar, não jogou, jogou o sub-23, mas não jogou no principal, jogou só o Brasileirão de Aspirantes, sabe? A gente ficou, como torcedores, muito incomodados com essa postura do treinador do Santos. E se ele tivesse dado minutos, se ele tivesse tentado mais, tivesse apostado mais nos jogadores jovens das revelações do Santos, porque afinal é daí que o Santos tira seu maior montante financeiro, é da venda de atletas em potencial para o futebol europeu, ainda é esse tipo de coisa. A gente teria comprado a briga do Carille, a gente estaria apoiando, a gente teria não teria reclamado tanto, e ele resolveu comprar a briga, né? E muitas declarações falando que só é feliz na cidade, nunca falando do clube, falando algumas coisas assim que ao longo do ano foram desgastando demais a relação do torcedor com ele, sabe? E ele resolveu comprar essa briga de uma maneira completamente desnecessária, inútil e chata, né? Existe a possibilidade dele continuar ano que vem, tá? Infelizmente existe essa possibilidade. E eu não queria que ele continuasse, né? Até agora o São Paulo inclusive fechou com o Rennes da França,
né? O Gabigol, que era o sonho do Marcelo Teixeira fechando com o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro vai pagar 3 milhões por mês pra ele, não pode acontecer isso, cara. Se não for o Neymar pra receber isso aí, ou um pouco mais, não tem jogador no futebol brasileiro ou de potencial pra jogar aqui no Brasil que vale esse esforço financeiro, tá? Nem o Gabigol, nenhum deles. O Neymar eu acho que é o único, porque ele se pagaria só por estar ali, tá? Porque ele faz o dinheiro girar num nível muito absurdo. Então, eu acho que o Santos não conseguir contratar o Gabigol, apesar de ter tentado, tá? O Santos tentou contratar o Gabigol, e ainda como ele não assinou com o Cruzeiro, ainda existe a possibilidade dele acertar com o Santos, mas são valores completamente fora da realidade. E com relação ao Carille, eu repito, se ele tivesse dado minutos para a base, se ele não tivesse insistindo tanto o Patrick, tirando um espaço no jogador para poder pisar em campo e tal, e ter minutos, a gente teria entendido. A saída do Sherman do time é inexplicável, inexplicável. Né? O fato dele nem entrar em campo hoje representa muito. Hoje foi o jogo do acesso, sabe? Hoje foi o jogo do acesso e a chance do acesso ter acontecido hoje era muito grande, porque o Santos dependia de um empate. O Santos empatando já garantiu o acesso. E aí o Santos venceu o jogo e representativamente o Carille resolveu não colocar nenhum jogador da base. Que recado que ele quer dar pro torcedor, né? Que recado que ele quer passar para os outros. Então, infelizmente, ele fez essas escolhas. Ele vai ter que arcar com as escolhas dele, né? Com relação aos jogadores que entraram em campo, cara, não vou ficar culpando o jogador, mas é nítido que existe uma panelinha dentro do elenco do Santos, né? Junto com o treinador. Porque a gente viu nas declarações do Juliano, principalmente, que hoje fez uma boa partida, tá? Que existe uma ruptura ali entre as forças. E a gente pode perder o Souza por causa disso. A gente pode perder o Souza porque o empresário do Souza não vê ele tendo minutos, né? Ele simplesmente apostou no Escobar, que não tenho nada contra, eu acho que é bom jogador, mas o Souza é melhor que ele. E mesmo assim o Carille quase não deu minutos a Souza. Só quando era necessidade extrema, o Souza ia a campo. E todas as vezes que ele foi a campo, ele jogou bem. E mesmo assim, teve poucas oportunidades ao longo da temporada. O que é muito desgastante, o que é muito chato, tá? Então, espero que a diretoria do Santos, mesmo entendendo o momento, tá, ou cumprir o objetivo, que é o que o Marcelo Teixeira adora falar, né? Inclusive comprando briga com o torcedor também, dizendo que a gente enche o saco, né? Então, espero que tenha um pouco de noção para entender o que a gente está pedindo, o que a gente pede, demanda e tal. Então, tomara que o Santos entenda, né, como instituição, que não pode abrir mão de ser Santos. Eu acho que é o mais importante. Então, o recado do Losetti, para mim, foi o que mais sintetizou o sentimento do torcedor do Santos ao longo dessa temporada. O Santos não pode abrir mão de ser Santos. Né? E ele fala muito dessa coisa, né? Ninguém tá falando tem que amassar, fazer 50 gols por jogo. Não, a gente tá falando de ter representatividade, de ter a base sendo representada, dos jogadores estando numa mescla com o elenco profissional, que foi o que o Carille não fez, tá? Ele só usou o Jair e o JP Sherman porque as possibilidades dele simplesmente se encerraram, tá? O Sherman virou titular do Santos porque ele era tão melhor que os outros que ele roubou a vaga. Né? O Rainer, que o Carille nem queria que continuasse no time, passou a ser titular do Santos depois do JP Sherman. E a gente ainda não sabe por quê. O Jair perdeu a vaga pro Baço, né? O Lampérez, que é a maior contratação da temporada, inclusive, né, a maior investimento do Santos da temporada, não virou titular. Então, assim, a gente tem as reclamações. E eu acho que a reclamação do torcedor ela é super válida. Né? E não é de hoje, é ao longo da temporada. Por isso que a gente se incomoda. Mas o Santos fez um bom jogo contra o Curitiba, tá? Eu quero inclusive para agradecer aqui que a Golcase voltou a patrocinar esse canal. Vou deixar aqui o bannerzinho do lado, aqui ó, que é a nossa querida Golcase tá aqui no QR Code aqui ó. Só apontar sua câmera pro celular que você garante para participar da Go Black lá na Golcase, tá? Tá vendo essa garrafa aqui do Peixão, ó? Você pode personalizar com o seu nome, com o número que você desejar, tá certo? Essa garrafa aqui, que é tão boa quanto aquela lá, aquela famosa, tão boa e bem mais barata, tá? Essa garrafa aqui com o cupom aplicado aí, o GoPeixe, 5% de desconto, tá saindo por R$ 151, cara. Fora a gama de produtos do Santos, que contempla capa de celular, que eu vou mostrar aqui do meu telefone, tá? É o meu telefone mesmo, ó. Tá aqui, a capa do celular, que é maravilhosa também. Tem vários outros modelos, deixa eu pegar aqui do ladinho, que eu tenho mais modelos de capas do Santos. Tá? Esse aqui é do meu irmão, ele ainda não pegou. Mas tem esse aqui também, que é muito bonito.
Tem essa aqui também, que é muito bonita, tá personalizada e tal, né? Além de várias capinhas, tem power bank, tem vários e vários produtos ali, não só do Santos, tá? De outros clubes também, de outras franquias como Harry Potter, Disney e vários assuntos, religioso, filmes. Tem muita coisa ali na GoCase que você pode adquirir, tá? Então, clica no link da descrição ou aponta sua câmera aqui pro QR Code e vai lá direto pra GoBlack, né? A maior Black Friday de todos os tempos na GoCase. Eu garanto que você vai curtir, o produto é de excelente qualidade, tá? Não só os copos, as garrafas, as capinhas, tem muita coisa, tem case, mochila, tem uma porrada de coisa que a GoCase oferece lá. Então, clica aí e garante seus produtos do Santos oficial, tá? Os produtos são oficiais e licenciados do Santos ali na GoCase, tá? É isso, o link tá na descrição. E aí, vamos falar do jogo, né? O Santos, cara, o Santos comandou o jogo ali contra o Coritiba. O Coritiba até tentou uma reação, mas é um time muito fraco, cara. É um time muito fraco o time do Coritiba, né? Se esforçou bastante e tal, mas assim, você olha para os números e fala, caramba, o Coritiba soltou 16 vezes, o Santos 11. Mas as 16 finalizações do Coritiba, duas foram perigosas. As duas no primeiro tempo, né? O Brazão, quando foi exigido, foi muito bem, principalmente num lance que ele faz uma defesaça no cantinho e no rebote ele faz um milagre. Porém, o lance do rebote estava impedido, tá? Mas mesmo assim ele fez a defesa. Então fez uma partidaça o Brazão. Quando foi exigido foi muito bem. Segundo tempo do Coritiba foi muito ruim, né? O Santos fez 1-0 numa boa trama do Juliano com o Wendel Silva, que faz o terceiro gol dele com a camisa do Santos. São 3 gols e 4 assistências para ele desde que chegou. Bons números, tá? Eu acho que é um cara que passa fome ali no número de finalizações, mas quando é exigido consegue entregar. É uma das gratas surpresas do Santos aí na temporada. Uma excelente contratação. Foram buscar ele no Porto B, tá? E ele correspondeu à expectativa. Um jogador muito bom, um jogador de qualidade. Uma grande contratação do Santos. Gostei bastante da chegada do Wendel Silva, que eu não conhecia, tenho que ser honesto, mas chegou. E aí o departamento de scout foi muito, muito preciso na aquisição aí do Wendel. Então é um jogador que, óbvio, tem contrato de empréstimo até o meio da temporada, né, que encerra a temporada europeia. O Santos tem que fazer por onde para manter ele no elenco, porque é um jogador, é um investimento que vale a pena, porque é um jogador bom de bola, um jogador de qualidade, né? Ele lembra bastante o Isidro Pita, cara, que eu coloquei na minha lista. A característica do Wendel é bem parecida com a do Pita, é um atacante de movimentação, que usa muito a força física e a velocidade para ajudar não só a finalizar, mas a construir também, tanto que tem mais assistências do que gols nessa temporada, né, jogando pelo Santos. Então, excelente contratação, fez um belo gol. E aí, cara, o segundo gol do Santos é espetacular. O gol é maravilhoso, o gol do Otero de falta, né? Que pra mim é um dos que tem que ficar, sabe? Já ia colocar na lista, esse gol coroou, mas assim, melhorou muito essa reta final do Otero. Ele fez uma Série B de oscilação, ele errou, ele foi mal em alguns momentos, mas assim, é um jogador que tem uma característica que faz muita falta aos times, que é a bola parada. E ele realmente melhorou muito, assim, perto do que eu já acompanhei da carreira dele, na qualidade do chute, das finalizações e no perigo que ele cria nas bolas paradas, né? Até saiu o gol dele, já tinha chutado uma falta muito perigosa que o Morisco fez uma boa defesa anteriormente, e depois ele faz esse golaço aí, com a bola fazendo duas curvas e o Santos fazendo 2-0. E assim foi um controle do jogo, né? Depois que o Santos fez 1-0, o Santos recuou, né? Aquela característica que o Carille faz, recuou para explorar contra-ataque, e o Coritiba não conseguia criar muito também. Então é um time muito fraco, com pouco poder de fogo. E o Santos foi explorando contra-ataque até saiu 2-0 e a partir daí foi controle total. Assim, o Santos tocando a bola sem afobação e mandando no jogo, né? Então ficam meus destaques positivos aí pro Brazão, pro Otero, pro Wendel Silva e pro Escobar. Acho que foram os melhores jogadores do Santos no jogo, tá? E não vou fazer crítica a ninguém ou falar que o jogador jogou mal. Acho que é um jogo representativo. Quem teve em campo representou e jogou bem. Mas a minha reclamação é justamente com a falta de representatividade de jogadores formados no clube. Isso é muito importante, gente. Eu sei que eu sou chato de pegar no pé, de falar disso e tal. E tem muita gente que vai falar que eu tô reclamando no momento que eu devia estar feliz. Eu tô feliz, tá? Eu tô feliz com o acesso. Mas, assim, de novo, estou feliz com o acesso, mas o Santos não fez mais que sua obrigação, dado o investimento, dado tudo o que o Santos fez na temporada. A diretoria atual não tem culpa nenhuma da queda, né? Porque eles assumiram depois, mas como eu sempre digo, os diretores que estão no Santos, o presidente que está no Santos, ele não está ali fazendo um favor para ninguém, ele escolheu estar ali, então ele vai ser cobrado, ele tem que ser cobrado.
Porque você deixar de cobrar vira um comodismo. E o Santos não tem nada de estar acomodado com nada. Tem que ser cobrança o tempo inteiro, até que o Santos volte ao seu devido lugar, que não é só estar na primeira divisão, é disputar títulos na primeira divisão, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, do Campeonato Estadual, onde o Santos estiver em campo disputando, ele tem que lutar pelos títulos. Óbvio que não vai ser sempre campeão, óbvio que não vai ganhar todos os títulos, mas o Santos não pode abrir mão da sua grandeza. Então é imprescindível que o Santos chegue em cada campeonato para disputar os títulos e monte times com a força que é formada na sua base e com as contratações precisas para o time principal, tá? Não pode ser feito coisas que foram feitas ao longo desse ano e vocês sabem muito bem os jogadores que eu já peguei no pé aqui ao longo da temporada. Então, nesse momento de encerramento de temporada, o Santos tem que ser muito preciso para analisar o elenco. Não pode ter gratidão pelos jogadores que estiveram só na Série B. Você tem que saber rescindir contrato, você tem que agradecer pelos serviços prestados e cada jogador seguir com a sua vida. Por mais que tenha tido algumas conversas com jogadores para que eles ficassem mais tempo, justamente por ter aceitado jogar a segunda divisão, não pode simplesmente o Santos ser só grato por isso, tá? Não dá para ser gratidão o tempo inteiro. Você tem que ser consciente e você tem que ser preciso no que você faz com relação ao seu time, porque quem só investe na gratidão no futebol acaba se lascando. A gente sempre tem exemplo do Barcelona e do Real Madrid, né? Que o Barcelona apostou muito na gratidão e foi ficando atrás do Real Madrid até agora voltar aos seus melhores momentos, mas pensando muito na assertividade do elenco. Então tem que ter isso, o Santos não pode abrir mão disso. E sabe, o Barcelona pode servir até como exemplo, porque o Barcelona, ficando sem grana, ele foi investir na base. Vários jogadores do elenco do Barcelona são formados lá. O Yamal, o Cubarsí, o Fermín Lopes, tem vários jogadores aí que o Barcelona foi formando e foi o Gavi, né, o Pedro, que veio muito jovem, não foi formado no Barcelona, mas veio muito jovem do Las Palmas. Então assim, o Barcelona foi muito preciso nessas contratações e na formação de atletas, porque o time precisou. Então, o Santos e qualquer outro clube não pode só esperar para usar a base quando tem uma necessidade latente. E o próprio Marcelo Teixeira passou por isso em 2002. Só foi investido na base naquele momento porque não tinha mais dinheiro para trazer medalhão. Então eu espero que o Marcelo Teixeira aprenda com o que ele mesmo teve que fazer no passado. Porque se o Santos tivesse grana em 2002, o time que brilhou os olhos de todo o torcedor não teria acontecido. Teria sido um outro time, porque o dinheiro ia sobrar e o número de medalhões seria infinitamente superior. E aí veio o Leão e aconteceu a história. Então eu espero que o Santos use aquele exemplo para seguir a sua toada, para seguir em frente, que a base sempre vai ser uma das respostas ao Santos. O Santos hoje também se classificou para a semifinal do Campeonato de Aspirantes, né? Venceu o Vasco e agora vai para a semifinal. Então assim, tá fazendo um bom campeonato, o Santos é campeão, foi campeão paulista sub-17, foi muito bem no Brasileirão da categoria também, né? Foi campeão paulista sub-13, se eu não me engano. Então assim, já é uma geração de chegada também. São atletas que estão sendo formados ali, que são bons jogadores. O Gabriel Simples, lateral direito sub-23, é muito bom. O Andrei, filho do Ademir Quintino, tá jogando muita bola no sub-23, né? Ele tem 22 anos, ele tem uma maturação mais tarde, mas tá jogando bem, né? Não tô falando que tem que usar todos esses caras, mas o Santos tem jogadores de qualidade para serem usados no time principal. E o Carille perdeu essa oportunidade. O Gabriel Beltempo é um meia-direita de muita qualidade, que não teve um minuto, né? Ele citou recentemente o nome dele, aí falando que pro ano que vem ele tem que jogar e tal. Então eu acho que o Carille perdeu uma chance muito grande e muito boa de conseguir o apoio do torcedor santista, mesmo com o jeito de jogar dele que incomoda, mas de ver esse investimento na base. Então ele acabou errando nessa parte, sabe? E isso acaba incomodando muito a gente por causa disso. Então a gente queria ver mais esses meninos aí. Hoje seria muito legal se o Rian entrasse em campo no lugar do Sandri, por exemplo, né? Ou no lugar do João Schmidt, deixar ele jogar uma meia hora. O Rian só entrou em campo naquela vitória sobre o Ceará fora de casa, que, pô, foi uma necessidade, e aí o Carille colocou ele para fechar um pouco o meio de campo, mas pelo cara que a gente acompanha na base, é um volante que pisa muito na área, fez muitos gols na Copa São Paulo, né? Então a gente tem jogadores aí para explorar. O Gabriel Simples, que tá jogando muito bem na base,
é um cara que pra mim já deveria subir junto pra ficar junto com o Shermone na lateral direita, pro Santos não precisar procurar no mercado um outro lateral, né? Vai voltar o Aderlan e tal, já é um jogador experiente, então esse investimento no Sherman, que provavelmente vai vir oferta de fora, assim como tá vindo pelo Jair, o Santos já vai ter a reposição. O Gabriel Simples veio do 15 de Piracicaba, cara. Então ele veio aparecer no Santos aí, e foi uma observação de mercado da base do Santos. Então eu espero que esse trabalho continue e colhendo frutos, que o Santos invista no CT Pelé para que melhore a qualidade, no CT dos Meninos da Vilas para que melhore a qualidade também. Eu espero que tudo isso vá melhorando a estrutura do Santos. Pra gente, sim, poder sonhar com o Neymar voltando, para ter um time forte ao lado dele, mas lembrando que mesmo o Neymar voltando, quando ele surgiu, teve uma mescla também entre juventude e experiência, que foi aquele time de 2010 do Luiz Álvaro, né? Veio o Neymar, tinha o Neymar, o Ganso, que eram da base, tinha o André, que era da base, tinha o Felipe e o Rafael, que eram da base, mas tinha uma mescla, né? Tinha a contratação do Robinho, que acabou voltando para ser esse elo também, tinha o Léo, que já era experiente, tinha vários jogadores ali, o Durval e o Dracena também com uma dupla de zaga mais experiente, o Arouca vindo do São Paulo, então houve uma mescla entre juventude e jogadores mais experientes. Eu espero que o Marcelo Teixeira olhe muito para essa história do Santos recente, cara, desse século, e tente promover isso novamente, tá? Eu espero que o Santos volte para a primeira divisão e se estabeleça como gigante que é, não um time que briga contra a zona de rebaixamento. Tá? Eu sei que é difícil voltar e tal, mas o Santos não pode abrir mão da sua grandeza. E pegar o exemplo, por exemplo, do Grêmio, que quando caiu, voltou sem ser campeão, mas voltou e já foi vice-campeão brasileiro na temporada seguinte. Tudo bem, teve o acréscimo do Luizito Soares, que realmente faz uma diferença absurda, mas o Santos pode ser preciso nas contratações, né? Não estou falando que tem que ser os nomes que eu coloquei na minha lista, mas de olhar bem para o mercado, de investir no departamento de scout para que eles possam trazer reforços que sejam necessários para o elenco, justamente com o complemento de jogadores da base. Como vocês viram no vídeo que eu fiz sobre isso, para mim o primeiro momento é sempre olhar o que a gente tem na base, quais as posições que a gente tem de destaque, quem que dá para subir da base. Tá bom, subimos esses jogadores, agora a gente vai complementar o elenco com contratações para jogadores que vão potencializar esses meninos. É isso que o Santos tem que ser para mim, tá? Essa é a minha visão. Eu quero saber a sua. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, né? A gente tem mais 2 jogos aí, contra o CRB e contra o Sport Fora, o CRB na Vila Belmiro, contra o Sport Fora. O Santos vencendo o CRB, ele matematicamente é campeão e a gente já vai para a terceira fase da Copa do Brasil direto na temporada que vem, já seriam 2 jogos a menos no calendário, e isso faz muita diferença, porque ano que vem o calendário do Santos vai ser mais tribulado, porque tem 3 campeonatos para disputar, estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa dar um passo certo de cada vez, não trocar os pés pelas mãos, tá certo? Enfim, é isso, estamos de volta, essa agonia acabou, temos mais 2 jogos aí para confirmar o título da segunda divisão, mas é aquela coisa, o Santos é muito gigante para colocar esse tipo de troféu na sua sala de troféus, tá? Tem que reconhecer, agradecer, mas não tem que fazer festa, não tem que fazer aquela algazarra e valorizar como se fosse um título muito grande, não. A gente tá falando do Santos, a gente tá falando da Portuguesa, com todo respeito, do Vitória, que subiram e tinha mais representatividade esse tipo de torneio para eles. Pra gente, como time gigante, histórico que a gente tem que reconhecer, entender, valorizar a passagem, mas focar gigantemente pro que a gente precisa ser, que é um time, cara, estratosférico, um time gigantesco que não pode abrir mão de ser o que sempre foi. Revelador, investimento na base e mescla de grandes revelações com talentos sendo pinçados aí, não só em times muito fortes, mas olhando para o mercado. A contratação do Wendel Silva é por isso. A volta do Luan Pérez também é assim. Eu acho que são contratações que a gente pode colocar como muito boas, tá? E aí vem as outras contratações ao longo da temporada. Do Otero, que eu acho que foi muito boa. O Santos fez um contrato muito bom com o Otero. O Otero é uma grande contratação. O Juliano e o Gil foram boas contratações também, mas eu pensaria muito em continuar com eles para a próxima temporada. O Guilherme foi uma boa contratação, mas o Santos tem que pensar em Série A. O Santos não pode pensar num elenco que foi formado para a Série B, tá? Porque esses jogadores aí, o Gil, o Juliano, eu não sei se eles aguentam um ano na Série A, tá? Como titulares, como principais jogadores do time. Não sei se aguenta. Eu acho que para complementar um elenco, eu acho que eles podem ser importantes. Mas o Santos precisa pensar, né? A torcida do Santos
tá aqui pra gente cobrar quem deve ser cobrado. E precisa pensar, principalmente num treinador. Acho que o maior investimento é um treinador. Um treinador que vai potencializar os jogadores. Quando eu falei do Sampaoli e o Pedro Caixinha, por exemplo, é um técnico que gosta de usar jovens talentos. Às vezes é uma alternativa interessante pro elenco do Santos, tá? Então é isso. Deixe sua opinião nos comentários. Acabou essa desgraça de Série B, acabou esse martírio, tamo de volta e vamos pra cima, cara. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, com análise do elenco, quem eu acho que tem que ficar, quem eu acho que tem que sair, quem eu acho que tem que passar por uma nova análise, enfim. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, um beijo para todos, fiquem com Deus,